Olá, bem-vindos ao Insurance Talks. Meu nome é Maria Alicia Lima, eu sou coordenadora executiva do Programa de Formação e Habilitação em Seguros da FGV Conhecimento, uma unidade da Fundação Getúlio Vargas. Estamos hoje com um dos nossos professores, o professor Ilan Goldberg. O professor Ilan é doutor em Direito Civil pela UERJ e está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre o programa de formação do qual ele faz parte. Professor, a gente gostaria de saber primeiro, qual é a sua impressão sobre esse momento no setor de seguros, depois da pandemia, ou melhor dizendo, no meio dessa pandemia, né, que ainda estamos? Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade, um prazer para mim participar. A propósito de como a gente enxerga hoje o setor de seguros durante a pandemia e numa visão pós-pandemia, a gente primeiro dá um pequeno passinho atrás, né? Quando a pandemia se iniciou, havia uma grande expectativa a propósito de como seria a reação do mercado, principalmente no segmento de seguro de pessoas e mais precisamente seguro-saúde, de quão ou não o mercado seria afetado, qual seria o número de intercorrências em virtude daquele início de pandemia. E é legal olhar para trás, né? A gente está falando aí de aproximadamente 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, e perceber que o mercado de seguros no Brasil teve a capacidade de absorver esse impacto de maneira, por assim dizer, bem tranquila, sem maiores sobressaltos, de modo que projetar o futuro é bastante interessante. Dados divulgados pela SUSEP referentes a esse primeiro quadrimestre ou primeiro trimestre são bastante animadores, no sentido de que a produção de prêmio comparado com o primeiro trimestre do ano passado, ou seja, o comparativo desse ano com o ano passado, ela se apresenta excelente. Então, eu imagino que com a retomada da economia, com o mercado de seguros não vai ser diferente, o crescimento deve acontecer. E, claro, isso também acaba remetendo a possivelmente algum outro tema que a gente vai discutir hoje, que é relacionado à penetração dos seguros na sociedade brasileira, algo que ainda é bastante tímido, comparado com economias similares à nossa. Se a gente comparar com economias mais desenvolvidas aí, esse desnível é realmente enorme, o que mostra todo o potencial de crescimento que o mercado tem, que o setor como um todo tem. Muito interessante. Nesse crescimento de mercado, você vê, Ilan, um crescimento também de empresas ou de interesse de empresas fora do Brasil? O que está trazendo esse crescimento, além, né, dos efeitos que a gente teve nos últimos meses aí pela pandemia? Essa resposta eu já não classificaria exatamente como consequência ou tendo relação com pandemia. Que há interesse de investidores estrangeiros, de seguradores e resseguradores estrangeiros no mercado brasileiro, isso é fato, e basta olhar um pouquinho nesse nosso espelho retrovisor do tempo para ver quantas seguradoras estrangeiras estão no país há muito tempo. E isso não significa dizer que seja um movimento exclusivamente de um passado distante, do passado recente e no presente, e na qualidade de advogado, assessorando investidores estrangeiros, a gente vê isso a todo tempo, novos resseguradores buscando inscrição, né, autorização SUSEP para que possam passar a atuar no mercado brasileiro, o mesmo com relação a seguradoras. A gente tem visto, em particular, muito interesse por esse segmento mais tecnológico, e isso naturalmente tem relação com esse movimento empreendido pela SUSEP no sentido de termos um novo marco regulatório para o mercado de seguros no Brasil e especificamente o sandbox regulatório. E a gente já, então, partindo muito proximamente para a segunda edição do sandbox regulatório. Então, nós tivemos na primeira, são 11 novas seguradoras participando desse primeiro sandbox e uma perspectiva de mais 15 seguradoras no segundo. Então, se a gente fizer uma análise quantitativa fria, no Brasil a gente deveria ter algo como que 70 a 80 seguradoras em exercício no país. Apenas por força do sandbox, a gente deve ter um incremento aí de 20 a 30% no número de seguradoras. Então, eu considero a perspectiva excelente, não só do ponto de vista do número de seguradoras, mas principalmente de um aumento de penetração em toda a sociedade. Porque o que distingue o sandbox
dos seguros, por assim dizer, mais convencionais, é que para ingressar no Sandbox, um requisito é que essa nova companhia apresente o que a regulação chama de projeto inovador. Então, não se trata de uma cobertura tal e qual aquela que nós já havíamos. São coberturas novas, muito digitais, muito tecnológicas, muito fáceis, de muito fácil contratação, né? Basta utilizar a palma da mão, baixando um aplicativo e um telefone celular. E há até uma pesquisa muito interessante feita pela própria FGV, no sentido de que nós temos no Brasil hoje aproximadamente 200 milhões, 220 milhões de habitantes e 450 milhões de dispositivos. Uau. Então, imagina se um pequeno percentual desses detentores dos dispositivos passarem a perceber que podem contratar seguros na palma de suas mãos. Nossa, então, eu imagino que a gente pode ter um crescimento bastante considerável num futuro curto prazo, médio prazo, eu imagino que com toda certeza. Ilan, então, nesse contexto em que o mercado cresce e tem esse potencial gigante que você mencionou, como é que você vê o desafio para os profissionais que atuam nesse setor, né? Os diversos profissionais que estão já atuando e que precisam, pelo visto, se deparar e se preparar para esse cenário econômico, né, de crescimento? Eu acho que até faria aqui uma conexão entre a nossa instituição aqui, a FGV Conhecimento, e aquilo que, na minha opinião, é o grande combustível para que esses novos profissionais possam lidar com todas essas inovações que a gente está testemunhando. Então, na minha opinião, a palavra-chave é mesmo conhecimento, e isso vale para todos os profissionais envolvidos com essa cadeia produtiva. Isso vale para subscritores, isso vale para reguladores de sinistro, isso vale para executivos de companhias de seguros, isso vale para corretores, isso vale para advogados. Ou seja, todos aqueles que estão envolvidos com o cotidiano de seguradoras precisam buscar conhecimento. E o porquê dessa necessidade, na minha opinião, ela ser mais premente agora? Porque o modelo de se experimentar, o modelo de contratar seguros, hoje, não é mais aquele que a gente observava antigamente. Existe sim o modelo antigo, ele continua produzindo efeitos, mas a gente observa sim toda uma nova forma, e aí eu falo mais até do ponto de vista jurídico, a gente enxerga, testemunha de fato toda uma nova forma de se contratar e de se experimentar os seguros no nosso cotidiano. Então eu te trago aqui um exemplo simples que permite chegar a essa conclusão. Quando a gente pensava com uma cabeça vertida para trás, existia muita simetria de informação entre segurados e seguradoras. Pensando, por exemplo, no seguro de vida ou no seguro saúde, quem detinha informações relacionadas à sua própria saúde era o segurado. A seguradora, ela ficava numa posição de praticamente ser refém daquilo que o candidato à contratação, né, ele iria ou não disponibilizar. E aí tem toda aquela discussão sobre exame de saúde, faz exame de saúde, não faz exame de saúde, se é ou se não é obrigatório. Essa era a tônica da contratação no passado e que tinha como consequência jurídica para deficiências, omissões, informações inverídicas, a perda do direito à garantia. Isso tinha previsão no Código Civil de 1916, como tem previsão no Código Civil de 2002. Deixa essa realidade para trás e a gente observa por um instante o que a gente tem hoje. Basta pensar, por exemplo, nas pessoas que praticam esporte e que fazem o upload de seus dados de saúde para N aplicativos que podem estar no seu relógio, na sua cinta que afere batimento cardíaco e que conecta com outro aplicativo que já projeta como é que devem ser os seus treinos para o próximo mês, para a próxima semana. Todos esses dados super sensíveis, isso tem um diálogo interessante com a Lei Geral de Proteção de Dados, estarão nas mãos de seguradoras. Eu dei o exemplo com seguro de pessoas, né? Saúde e vida. Mas isso vale, por exemplo, para o agronegócio, isso vale, por exemplo, para seguros de danos em matéria de seguro automóvel, em que os veículos serão completamente eletrônicos, em que a seguradora tem condições de saber, nesse minuto,
onde o carro está, para onde e em que velocidade ele está sendo guiado. É verdade. Então, a simetria de informação, ela muda completamente. E se a gente parar para pensar em quanto mais desenvolvido forem os sistemas de TI, menos assimetria de informação nós teremos. Então, do ponto de vista jurídico, fiz uma análise um pouco mais ampla e a gente volta para o jurídico. O jogo muda completamente, porque não vai mais haver assimetria de informação. E para determinados institutos assim muito conhecidos do nosso cotidiano advogados, mas também do cotidiano de corretores, de profissionais internos de seguradoras, institutos como, por exemplo, a importância da máxima boa-fé, o agravamento e diminuição do risco, a questão de riscos cobertos, delimitação dos riscos vis-à-vis riscos excluídos. Tudo isso precisa ser repensado à luz desse novo modelo que a gente já está testemunhando. Ele não é o futuro, ele já é o presente, a depender do negócio que nós estejamos pensando. Então, nesse sentido, voltando lá para o início da resposta, é muito importante se atualizar pensando em como todas essas mudanças impactarão o cotidiano desses profissionais. Então, a iniciativa da FGV Conhecimento, ao ingressar no mercado de seguros, em apresentar uma proposta nova, na minha opinião, é mais do que bem-vinda, né? Ela é fundamental no sentido de poder ser uma fonte de subsídios, de informação, de conhecimento para esses profissionais que mais do que nunca vão precisar. É fascinante, Ilan. Realmente é o que você falou, né? Uma questão de futuro, uma questão que a gente está enxergando hoje, né? Dentro da sua disciplina, se você pudesse apontar alguns elementos que você quer poder traduzir ou transmitir, né, para essas pessoas que estão ou se atualizando ou ingressando pela primeira vez nessa área de seguros, o que você destacaria para a gente? Então, a gente, na nossa disciplina, observa, dando alguns passos atrás, já eu explico um motivo, a gente chega nessas constatações de presente para projetar futuro. Então, primeiro, os passos atrás. Nada obstante todas essas inovações que eu acabei de comentar na resposta anterior, a norma estruturante, a principal lei estruturante do mercado de seguros no Brasil, que instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados, é o Decreto-Lei 73 de 1966. Então, quando a gente pensa, e dentro da Fundação Getúlio Vargas é natural, né? A gente vai acabar discutindo muito economia, administração e regulação. A regulação, a gente sabe que ela costuma andar numa velocidade inferior, bastante inferior à velocidade do mercado. Então, quando a gente tem uma norma estruturante de 1966, é desnecessário dizer o quão obsoleta ela é. Ninguém falava em 1966 nas formas de contratação que nós observamos hoje. Então, naturalmente, a Superintendência de Seguros Privados, né, o nosso principal órgão regulador, ela precisou modernizar demais essa regulação e, nesse sentido, todo esse novo marco regulatório, né, para o mercado de seguros, ele se encaixa de maneira muito pertinente, mas, por outro lado, esse se trata de um direito infralegal. Explicando de maneira mais simples, a gente tem, de um lado, leis formais, de outro lado, nós temos normas administrativas, circulares, resoluções, cartas circulares, os mecanismos, né, os instrumentos por meio dos quais os órgãos reguladores estabelecem essa disciplina legal. Não há como, do ponto de vista de hierarquia, comparar uma lei com uma norma administrativa. Então, por essa razão, no nosso curso, a gente precisa voltar um pouco atrás para explicar essa constituição do Sistema Nacional de Seguros Privados com um olho no passado e um olho no presente. Então, chegando no presente, a gente naturalmente vai precisar abordar o Código Civil, porque traz normativos, Código Civil também uma lei no sentido formal, traz os aspectos mais importantes, estruturantes, dos contratos de seguro como um todo. O Código Civil, por ser uma lei genérica, ele não trata de contratos de seguro muito específicos a miúde, e nem poderia ser,
Código Civil já tem lá os seus 1000 e tantos artigos. Imagina se ele fosse uma lei abrangente de seguros. Não funciona dessa maneira, mas então a gente vai ver no nosso curso também aspectos relacionados à parte geral do capítulo no Código Civil dedicado aos contratos de seguro. E essa parte geral tem elementos comuns a todos os contratos de seguro, não apenas aqueles especificamente regulados pelo Código. Depois a gente trata de seguro de danos, seguro de pessoas. Então a gente vai ver, como se diz no jargão lá anglo-saxão, né, P&C, Property Casualty, é dizer, seguro de danos e responsabilidade civil, a primeira parte, né, essa relacionada ao seguro de danos, e depois a gente cuida dos seguros de pessoas, vida, acidentes pessoais. Saúde não faz parte da nossa disciplina, já é cuidado pela professora Maria Alicia. Então, superado essas questões mais estruturantes, baseadas em lei formalmente, a gente passa para aspectos regulatórios e, claro, vamos cuidar do novo marco regulatório, todas essas mudanças que a SUSEP vem empreendendo. São algumas normas em consulta pública, outras já publicadas. A gente costuma dizer que estamos observando, como falava lá na época do Juscelino Kubitschek, né, que foram 40 ou... Foram 50 anos em 5. 50 anos em 5, a gente está testemunhando agora no mercado de seguros uns 40 anos em 2 ou 3, né? Que é a gestão da atual superintendente, da atual superintendente da Superintendência de Seguros Privados. Então, o objetivo, como eu disse, procurando resumir essa longa resposta, né? A gente olha para trás e longa porque realmente o conteúdo é igualmente vasto. Então, a gente olha para trás sem se descurar do presente, mas olha para o presente e, naturalmente, testemunhando todas essas mudanças que são o nosso presente e futuro ao mesmo tempo. Ivan, dentro dessa amplitude, né, de conteúdo que vocês vão cobrir, você acha que para alguém que está começando agora a considerar a possibilidade de se tornar corretor de seguros, né, que vai pensar se é ou não um mercado para ele, você acha que essas pessoas têm que ter medo desse conteúdo? É difícil o que a gente está tratando? Como é que é esse desafio para quem está ingressando nisso? Na qualidade de advogado, doutor em Direito, e não estou querendo fazer disso uma fala presunçosa, e de participante de programas de pós-graduação, etc., a gente tem plena consciência do nível que estamos buscando, por exemplo, em um programa de pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado, num programa de pós-graduação lato sensu, mais abrangente, ou seja, um sarrafo menor, e naturalmente também para um programa de formação de corretores. Então a gente teve todo o cuidado em preparar o conteúdo da maneira mais compreensível possível. O objetivo não é prejudicar ou fazer com que a aprovação seja algo inalcançável, muito ao contrário. A gente está aqui com uma finalidade de compartilhar conhecimento, atentando para o nível para o qual o curso de formação foi concebido. Então, na minha opinião, não é preciso assim, ter grandes receios. É tratar desigualmente os desiguais na medida que se desigualem, né? Com certeza. Então, se fosse o topo da cadeia alimentar, naturalmente esse sarrafo seria mais alto e a gente então vai calibrando o nível de dificuldade em conformidade com os nossos alunos, aqueles que serão os, digamos assim, consumidores do nosso programa. Então, quando a gente pensa que é um programa de habilitação e que é um programa que, na verdade, não é apenas para conceder uma mera carteirinha ou um mero registro, mas também para formar esses profissionais, que recado você daria para essas pessoas que estão considerando entrar para o mercado de seguros? Eu acho que isso acaba remetendo para uma, não me lembro se foi a segunda resposta, mas é algo que eu já comentei um pouco mais cedo e está relacionado com conhecimento. Todo esse avanço, esse grande avanço tecnológico e que tem a possibilidade, que traz a possibilidade de que segurados contratem as suas apólices de maneira direta, independentemente da participação de corretores, isso muito relacionado a esse formato InsurTech. Isso remete a uma necessidade que, na minha opinião, ela vai ao encontro da pergunta que você formulou. Para que não se trate apenas de mais um portador de uma carteirinha,
o que vai distinguir o bom corretor do corretor, por assim dizer, normal, comum, é o conhecimento diferenciado. Isso eu poderia falar também, fazendo uma comparação com a minha área de atuação, o advogado, digamos, que cuida de processos menos complexos, uma advocacia mais massificada, e não é demérito, é cada um na sua. E do advogado que cuida de questões mais complexas, mais difíceis. E não importa se é um contencioso ou se é uma consultoria, voltando para os seguros, não importa se é o seguro automóvel ou se é o seguro da plataforma de petróleo. O corretor precisa ter conhecimento refinado, conhecimento profundo. Isso é o que vai fazer com que, no fim do dia, o serviço que ele entrega seja ou não classificado como algo trivial, uma commodity, em que aí tanto faz o corretor A ou o corretor B. O corretor precisa ser lembrado pelo nível de conhecimento que ele terá. E, na minha opinião, mais do que nunca, nessa nova visada tecnológica, conhecimento vai ser, de fato, o grande divisor de águas. Então, eu acredito que esses profissionais entrantes aqui no programa da FGV Conhecimento terão uma oportunidade de estabelecer um intercâmbio com professores do mais alto nível. E aí é aquela velha história que a gente experimenta desde que a gente foi do colégio, a gente passa pela faculdade, a gente pode estudar para passar de ano, a gente pode estudar para ser diferenciado. E esse é um compromisso muito individual. Isso é uma decisão, né, muito pessoal. Então, eu acredito que conhecimento profundo, para resumir, né, eu acho que o conhecimento profundo, tanto para os corretores quanto para os advogados, é o que vai acabar sendo, no fim do dia, esse divisor de águas. Ilan, você pensando no mercado, né, em todo esse momento que está sendo visto, você acha que no Brasil a gente tem um potencial para democratizar mais esse conhecimento? O que você acha que poderia ser feito para que as pessoas tivessem mais acesso, que a informação fosse mais fluida, né, no segmento de seguros? Acho que essa pergunta é bem difícil e ela acaba remetendo a questões sociais, políticas, política pública de ensino, de educação, que eu nem me considero lá tão habilitado para responder. Acho que, eu tenho certeza que há muito mais espaço e isso, olhando o quão desnivelada é a nossa sociedade, o quão carente de informação. Quando a gente olha para uma elite, a gente está tratando aí de um percentual muito, muito pequeno da população brasileira, né? Se a gente olhar de maneira mais abrangente, a informação não chega. A gente está aqui num grande eixo, digamos, Rio-São Paulo, privilegiado, perfeito, aqui a informação flui. Se a gente atravessa o túnel ou passa pela ponte, e não precisa ir tão longe, muitos dos aspectos que a gente mencionou aqui já não serão da compreensão dessas pessoas. Então, se há espaço para crescer, com certeza há. Mas isso depende de uma série de iniciativas. São simples, mas ao mesmo tempo, considerando todo esse nosso histórico que a gente carrega no nosso país, são muito complexas. Não, então, eu nem sei se eu consegui te responder bem essa Não, pergunta. O ponto que eu acho que é importante destacar é que existe uma responsabilidade do setor como um todo, das empresas, de professores, né, que estão envolvidos com o ensino e também até de corretores, com esse esclarecimento maior da população sobre esses produtos, né? Porque é o que você falou, de fato, não são produtos que se compreendam tão facilmente. Então, o ideal é que quem está lidando no dia a dia com a população, apresentando esses produtos, né, para consumo, e as empresas querem que eles sejam consumidos por um número grande de pessoas, que eles possam explicar adequadamente as características, né? E aí, pegando esse gancho, como você vê a contribuição da FGV Conhecimento em preparar os principais interlocutores dos nossos consumidores, dos consumidores de produtos de seguro?
Eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões preparatórias, né, por ocasião ali dos estudos, com vistas ao lançamento desse programa que a gente está aqui conversando, e pude constatar que a FGV Conhecimento entrou de maneira muito profunda, de maneira muito séria no mercado de seguros, procurando selecionar no mercado profissionais já bastante respeitados, com conhecimento profundo, de maneira que o que a FGV Conhecimento vai oferecer ao mercado seja um produto, nem melhor nem pior, um produto diferente daquele que se observava. O melhor ou pior, eu deixo essa análise, porque se eu falasse, acho que pareceria um certo clichê, eu deixo para a análise dos nossos alunos. Pelo nível diferenciado dos professores que foram escolhidos, pelo nível dos coordenadores científicos, acadêmicos, dos executivos da própria FGV, participantes do projeto, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que esse projeto será muitíssimo bem-sucedido e preencherá uma lacuna que o nosso mercado ainda apresenta. Você comentou mais cedo que existe, de fato, uma concentração de profissionais no eixo Rio e São Paulo. Usando um formato de ensino à distância, que a pandemia acabou por tornar bastante comum, você imagina que haverá uma democratização desse acesso à formação e à habilitação de profissionais? Acho que sim. O ensino à distância, ele se revelou, digamos assim, uma faca de dois gumes, né? Do ponto de vista da capilaridade, de abrangência, não há dúvida de que muito mais pessoas podem acessar. Isso, na minha opinião, democratizou bastante o ensino. Basta ver que a gente pode gravar uma aula hoje, ela pode ser vista hoje, amanhã, não importa quando, e não importa também o número de pessoas que podem contratar essa aula. Antigamente, aqui na própria instituição, né, na FGV, nós tínhamos limitações decorrentes do número de cadeiras dentro de sala de aula. Claro, é verdade. Então, a gente não poderia passar, salvo engano, o número à época eram de 30 alunos. A gente chegou a ter procura em alguns dos nossos cursos por 40, 50, 60 alunos e a gente tinha que colocar numa espécie de fila de espera. Então, nesse sentido de abrangência, de uma maior democratização, sem dúvida, o ensino à distância é muito positivo. A faca de dois gumes, ela remete também ao lado negativo, porque aqueles que se acostumaram, como eu, com a aula presencial, quantas não foram as ocasiões em que a gente pegava o aluno disperso e, às vezes, com uma brincadeira, chamava a atenção, formulava para ele uma pergunta e todos os demais, um pouco receosos de que aquela brincadeira pudesse ser endereçada a todos os outros, naturalmente passava a prestar atenção também. Então, já há algumas estatísticas que começam a ser disponibilizadas porque o ensino à distância ficou muito mais intenso por causa da pandemia. Ele já existia, mas ele ficou muito mais intenso por questões de ordem sanitária. Essas estatísticas revelam que o nível de aprendizado do aluno à distância não é comparável à qualidade do ensino presencial. Então, para esses nossos grandes rincões do Brasil e as dificuldades, às vezes, de mandar um professor, até mesmo por questão de agenda, não consegue compatibilizar uma aula hoje no Rio de Janeiro e uma amanhã no extremo norte ou no extremo sul, porque tem outros compromissos, outros afazeres e assim por diante. Nesse sentido, o EAD é fantástico, mas eu acho que o desafio é tentar conciliar essa faca de dois gumes, né? É tentar buscar talvez um modelo híbrido, em que a gente tenha um mix do virtual com o presencial. Acho que o mínimo contato olho no olho, aluno-professor, continua a ser importante. E basta ver, quando a gente começou, né, o ensino à distância, eu mesmo, dando algumas aulas, aquela nossa percepção no começo, com todas as câmeras dos alunos fechadas, era a pior possível, porque a nossa sensação é de que a gente estava dando aula para a parede ou para ninguém. Aí o tempo foi passando, os professores começaram a exigir que os alunos abrissem suas câmeras, aí dependendo da situação o aluno abre ou não abre, enfim, mazelas da pandemia, do ensino à distância, mas do ponto de vista da abrangência, sem sombra de dúvida,
o nosso nível de alcance é incomparável, né? Em algumas conversas que nós tivemos com o mercado, acho que alguns executivos comentaram que o fato de se habilitarem ou formarem profissionais fora desse eixo poderia, inclusive, aumentar as vendas mesmo, aumentar a oferta de produtos também fora do eixo Rio-São Paulo. É como se a presença de mais profissionais pudesse, de fato, fomentar o próprio mercado. O que você acha sobre isso, Ilan? Concordo plenamente. E falo até por experiência própria, né? Eu fui convidado durante a pandemia algumas vezes para participar de eventos no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste, e que se não fosse essa viabilidade provida pelo ensino à distância, muito provavelmente eu não teria ido, porque eu não conseguiria conciliar. Então, isso realmente eu acho que gerou muita qualidade de vida para todos nós, para os professores, consegue, às vezes, você sai de uma reunião e entra na outra, bastando clicar um botãozinho, dois, né? Sair e entrar, são 2 botões. Isso realmente gera uma comodidade muito grande, é excelente, sem sombra de dúvida. Então, acho que nesse sentido veio a calhar. E as empresas, de uma forma geral, elas estão preocupadas na formação dos seus profissionais ou na atualização dos seus profissionais diante de tantas mudanças que você já comentou? A gente também teve a oportunidade, durante a pandemia, isso também provido por toda essa situação, de proporcionar alguns treinamentos a respeito de alguns temas específicos. E a acolhida foi espetacular. Bastava a gente tocar, é um assunto sensível, como, por exemplo, a gente poderia mencionar o Open Insurance ou o Sandbox regulatório ou a nova circular para os seguros de responsabilidades, temas pincelados que são importantes. Eu tenho certeza que se isso chegar ao conhecimento de um executivo, formador de opinião dentro de uma companhia de seguros, de um executivo de uma grande corretora de seguros, eles vão ter todo o interesse em ofertar essas oportunidades para os seus profissionais. Conosco, no escritório de advocacia, com uma abordagem naturalmente mais jurídica, isso aconteceu muito, muito. A acolhida sensacional, e às vezes a gente oferecia isso para clientes e os clientes convidavam, muitas vezes uma seguradora convidava a sua base de corretores para participar dos nossos eventos, alguns fechados, outros abertos, e chegamos a ter audiências de 500 pessoas, 400 pessoas. Nossa. Seria um auditório lotado, um auditório como esse. Eu nem sei qual é a capacidade exata aqui, mas, de novo, por conta do ensino à distância, basta clicar no link, já está todo mundo participando, a gente consegue uma abrangência fenomenal e muita preocupação por parte dos executivos no sentido de gerar um compartilhamento maior de informação. Eu acho que, nesse sentido, a pandemia também foi muito bem-vinda, porque realmente você conseguiu aí captar a atenção e compartilhar conhecimento de uma maneira muito mais fácil. De outra maneira, todos teriam que se deslocar para o local, às vezes não conseguem, o trânsito não permite, se é de outro estado, outras dificuldades. Tudo isso foi eliminado em prol do compartilhamento de conhecimento, de informação, então foi muito bem-vindo. Bom, Ilan, quando a gente pensa, então, nesse profissional, nessa pessoa que está começando a avaliar as suas oportunidades, aquela pessoa que acabou de completar o 2º grau, o que você diria para essa pessoa em relação ao mercado de seguros, uma pessoa que está chegando ao mercado? Eu sou suspeito para falar porque grande parte da minha atuação como profissional, não como corretor, mas como advogado, ela sempre esteve associada ao mercado de seguros. Eu comecei mais ou menos em 1998. É claro que para a advocacia em seguros, eu entrei num momento de muito pioneirismo. Ainda havia muito poucos escritórios de fato especializados nessa área, então foi um momento muito bom. A boa notícia é que hoje, passados aí mais de 20 anos, o momento continua muito bom. E aí acho que a gente pode já fazer um gancho para falar para os corretores. Digo que o momento é muito bom porque a penetração dos seguros na sociedade brasileira ainda é muito pequena. Ainda existe muito espaço para crescer nos grandes centros. Que dizer dos centros mais afastados,
Existe muito pouca cultura em torno da contratação dos seguros no Brasil ainda hoje. Então, quando a gente olha para países mais desenvolvidos, o seguro é um bem de primeira necessidade, assim como é a alimentação, assim como é a higiene, vestuário. No Brasil, o seguro ainda é secundário ou terciário ou até mesmo nem é classificado. Então, na medida em que mais e mais pessoas acessem o mercado, e esse é um papel a ser desempenhado, sim, pelos corretores, mais e mais desenvolvimento a sociedade como um todo terá. Então, como eu disse, eu sou suspeito porque eu me desenvolvi, eu me criei e me desenvolvi dentro desse mercado. Claro que de maneira assim um pouco mais independente, porque enquanto advogado, mas o corretor também precisa ter a sua independência, então acho que aí o paralelo ele é pertinente. É uma questão de acreditar e se especializar. Como eu disse também em outras respostas, a questão do conhecimento profundo, na minha opinião, é o grande diferencial. Não adianta ser mais um nesse tabuleiro, um corretor, por assim dizer, mediano. É muito importante que ele detenha informação, que se atualize, que não pare de buscar conhecimento. Toda essa inovação legal e infralegal acaba tendo consequências para o dia a dia dos corretores. Claro. Então, é claro que não se exige que eles sejam advogados, mas precisam sim estar atualizados, porque muito vem mudando no mercado de seguros em muito pouco tempo. Então, se para nós advogados não é simples, imagina para os corretores. É preciso estudar bastante. Com certeza. Ilan, muito obrigada aí pelo seu tempo e pela sua dedicação ao nosso programa e a gente se vê depois. Obrigada. Eu que agradeço.